Amigo torcedor, amiga torcedora, seja bem-vindo ao nosso canal. Vamos falar bastante sobre a reta final da Série B aqui nesse vídeo de hoje, mas também vamos dar um apanhado geral a respeito do esporte, do futebol paraense, que já vive aí os seus preparativos para o ano que vem, da temporada 2025, que começa com o Campeonato Paraense, tem a possibilidade de ter a Copa Verde, mas também, claro, e principalmente o Brasileirão da Série B do Campeonato Brasileiro. Por enquanto, o Paysandu garantido, luta para continuar na Série B do Campeonato Brasileiro, vive um momento difícil, tem um jogo muito complicado na segunda-feira, um jogo de 6 pontos, que pode definir ou não sua permanência na Série B do Campeonato Brasileiro, dado que a última rodada nós tivemos uma proximidade entre os adversários diretos que foram bem em suas partidas, alguns deles, e a gente vai comentar um pouco sobre isso, mas vamos focar também em arbitragem. Já estava querendo fazer esse vídeo a respeito de arbitragem e também nós vamos falar em alguns critérios do mercado da bola. E falando já em mercado da bola, no nosso último vídeo, e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui no nosso canal justamente para isso. Curta e compartilhe também os vídeos que você gostar. Nós trouxemos uma informação que começou a circular nas redes sociais e nós fomos atrás de entender melhor o que estava acontecendo. E se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima, para você dar uma olhada lá, que tem detalhadamente, nós explicamos o que está acontecendo, falamos com fontes que circulam pelo Bainão, com fontes que circulam pela Curuzu, dos dois clubes ali, para a gente entender melhor, que havia a possibilidade, uma sondagem para que alguém atravessasse Almirante Barroso e seria um atacante. Algumas pessoas falaram, chutaram nomes nas redes sociais, mas o fato é que seria o Wesley Garcia, que o clube do Remo estava interessado em entender melhor qual é a situação do atacante venezuelano bicolor. O Wesley Garcia viveu uma temporada de altos e baixos no Paysandu, mas não conseguiu, por incrível que pareça, se firmar no time, principalmente agora com o Márcio Fernandes, e isso tem irritado bastante o staff do jogador, que não vive uma boa fase com o Paysandu Esporte Clube. O staff do jogador, precisamente seu empresário, não tem uma boa relação com o time, dizem as fontes do Bicola. E no Clube do Remo, há cerca de um mês, depois que terminou aquela fase do acesso, que foi confirmado o acesso e também a derrota no último jogo para o Botafogo, da Paraíba, em que o Remo não seguiu em frente, aí terminou o ano, lá pelo lado do Clube do Remo, começou ali uma investigação para tentar entender melhor qual que era o papo a respeito do Wesley Garcia. O fato é que a ordem, por enquanto, no Clube do Remo, manter esse assunto na mais profunda discrição. Aliás, tudo que envolva Paysandu dentro do Clube do Remo, a ordem por lá, dizem as fontes, pelo menos até o momento, é que se mantenha tudo na mais profunda discrição, mantendo ali uma distância, inclusive, ainda maior assim, sempre que for possível, a respeito do assunto Paysandu. A avaliação é que o Remo não quer interferir de forma alguma e não quer ficar em boca de Matilde, em fofoca, que não fique aquela coisa, Remo está tentando tumultuar o Paysandu nesse momento, que o Paysandu está ali correndo contra o rebaixamento. Então, a presidência e a diretoria do Remo não querem esse tipo de fofoca por lá, até porque eles acham que isso interfere na preparação do elenco que está sendo feito, que está sendo montado pelo Rodrigo Santana, o técnico do Clube do Remo, para o ano que vem, e todos os processos internos que são necessários para a avaliação dos jogadores que vão compor o elenco azulino no ano que vem. Inclusive, também há uma outra percepção do Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, o presidente do Remo, é que seria importante, interessante, embora haja toda uma rivalidade entre os dois clubes, manter esse clima, inclusive para não tumultuar. E também seria importante, na opinião dele, ele falou isso em entrevista a uma emissora de rádio, se eu não me engano foi a Rádio Clube, mas se eu estiver enganado depois eu corrijo, o Tonhão acha interessante que o Paysandu se mantenha na Série B, por incrível que
pareça, para eles há uma percepção de que os dois clubes na Série B, os dois jogos, né, no Mangueirão, Paysandu e Remo, Remo e Paysandu, primeiro e segundo turno, chamaria muita atenção. Nesse momento de rede social forte, que não tinha, há cerca de 20 anos a gente não tem um encontro entre os dois na Série B, na Série A muito menos. Então, chamaria muita atenção, a festa seria muito grande. Nesse ano, no Campeonato Paraense, a gente já teve 2 repais ali que foram muito movimentados, que chamaram muita atenção, com toda a dificuldade de penetrar com esse assunto na mídia, mas na rede social já foi um grande assunto, né? E para o ano que vem, é uma avaliação que é feita também lá pelas bandas do Baenão, é que a cidade vai estar bombando. É um ano já pré-COP, muita circulação de autoridades e turistas durante o ano, que pode chamar também ainda mais atenção para esse clássico se ele for ocorrer na Série B. Para isso que quem torce para o Paysandu obviamente está torcendo, mas o Clube do Remo pelo menos não quer tumultuar nesse exato momento. Então o assunto Esli Garcia foi um assunto que até já se falava há cerca de um mês, mas que até o momento as informações a respeito disso são muito pequenas. Há um interesse, sim, do Clube do Remo em pelo menos entender a situação do Esli Garcia e quanto isso causaria um impacto orçamentário no clube, mas que a ideia também do Remo é trazer boas peças, né? Trazer peças para montar um elenco muito competitivo, e o objetivo do Remo, segundo a presidência do clube, é lutar pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro de 2026. O Clube do Remo não vai entrar nessa para escapar do rebaixamento. Essa, pelo menos, é a ideia no momento. O staff azulino pretende colocar isso em prática, dado que a proximidade na tabela do G4 para o Z4 ela é grande. Você ali com 40 pontos briga pelo não rebaixamento, e com 50 a 55 você está brigando para subir. Então a ideia é superar estes desafios. E em relação a isso, Clube do Remo, Paysandu, essa aqui é a tabela da Série B, mas a gente já fala daqui a pouco. Comprovando o que eu estou falando aqui, a coluna do Carlos Ferreira no Liberal, Jornal Liberal de hoje, fala isso, né? O confronto direto do Paysandu nessa busca pela permanência, né, ela é muito grande. E aí a gente teve um problema que foi a vitória do Botafogo de Ribeirão Preto contra o Amazonas, né, 1-0, que foi no final do jogo, inclusive, e o espírito aí de muito confronto direto da Ponte Preta contra o Paysandu, que se prepara há muitos dias e vai ter um equilíbrio emocional, vai ser necessário um equilíbrio emocional, porque o equilíbrio em campo vai ser grande. Ninguém pode imaginar que esse jogo vai ser um jogo fácil. E qualquer resultado adverso para o Paysandu nesse jogo vai ser algo que vai complicar bastante a permanência do clube na Série B, dado que, na minha opinião, o jogo contra o Novo Horizontino é praticamente impossível você conseguir resultado. Um jogo fora, na casa dos caras, lutando pelo título, é muito difícil que eles vacilem. Embora o Paysandu tenha ali resistido contra o Ceará, que também é um outro clube forte. Mas não dá para contar, a lógica tende a imperar, o Novo Horizontino tem muito mais chance do que o Paysandu nesse jogo, embora o resultado em Belém também tenha sido muito equilibrado também, o empate, né? A gente precisa avaliar também a situação do Vila, né? Na Série B do Campeonato Brasileiro. Vila, 52 pontos, vai chegar na última rodada provavelmente ainda vivo, né? Embora tenha aí tenha registrado alguns tropeços nos últimos dias, mas se o Vila chegar vivo, ele vai com tudo para cima do Paysandu, e se ele não chegar vivo, ele vai com tudo também, para tentar descontar aquele 10-0 das finais da Copa Verde. Aquilo que eu falei para vocês, olha, com 40 pontos você luta contra o rebaixamento, com 55 você luta pelo acesso. Então a diferença é muito grande nesse momento. E aí a gente fala aqui,
O Botafogo de Ribeirão Preto avançou bastante, a Ponte Preta muito próximo, e a Chapecoense que venceu o seu jogo no confronto direto contra o Brusque, que permanece com 33 pontos, tem ali praticamente selado o seu destino, ainda muito difícil que o Brusque escape do rebaixamento. O Ituano vem muito mal também, não consegue fazer resultados, o Guarani até conseguiu algumas coisas, mas voltou a perder, já se consagra aí como com 90% de chance de ser rebaixado, e aí o CRB é o que está mais próximo de sair e empurrar outro, né? Então o CRB também tem o seu destino nos próximos jogos muito difícil, né? É o maior candidato atualmente destes que estão fora, né? Da Chapecoense até a Ponte Preta, o maior candidato aqui é o CRB, que já está na zona de rebaixamento, mas se a Ponte Preta vacilar, Paysandu, por exemplo, e o CRB ganhar, aí ele empurra a Ponte para a zona de rebaixamento. Outra notícia que estava aqui na coluna do Carlos Ferreira, e ele aponta aí esses 47% de chance de aproveitamento do CRB, e aí a questão da Série B do Campeonato Brasileiro nesta parte mais de baixo. Agora, o Paysandu tem reclamado muito a respeito de arbitragem, e a arbitragem a gente sabe que tem influenciado inclusive na Série A. Houve afastamentos de árbitros e árbitros de vídeo, mas o repórter Diego Beckman, do jornal O Diário do Pará, fez um levantamento, né, sobre essas polêmicas, principalmente envolvendo o VAR e o Paysandu. Ele traz aqui um plano detalhado a respeito das polêmicas. Deixa eu encontrar onde é que está. Está aqui, alguns erros apontados por ele nesses jogos aqui que poderiam dar ao Paysandu e teriam dado ao Paysandu, se tivessem sido bem apitados esses jogos, na opinião dele, uma vantagem aí muito maior. O Paysandu já teria escapado, inclusive, da zona de rebaixamento. Ele aponta o Paysandu e Novo Horizontino, sempre em casa, né? Mirassol, Paysandu e Mirassol, esse daí para mim foi claro. Ali o árbitro de vídeo até procura ali, mas não consegue encontrar um braço que na transmissão de televisão a bola bate realmente no braço do jogador do Mirassol. Paysandu Sport para mim não foi tão claro assim. Mas houve ali um toque de mão do Sport dentro da área, eu acho que foi mão na bola, mas enfim, houve ali uma anulação que precisou ser feita. Teve a questão do Operário com o pênalti dentro da área, que era para o Boraci, que o Boraci foi atingido, era para o árbitro de vídeo ter chamado e não chamou. E na última semana, na semana passada, no sábado, o 2-1, muito polêmico, um primeiro lance com o Paulinho Boy, um segundo lance com o Boraci. Segundo o Diego Beckman, pelas contas que ele fez lá no Diário do Pará, são 50 pontos que o Paysandu estaria se esses erros tivessem sido feitos, se tivessem sido corrigidos ou se não tivessem sido aplicados na época, né? Se a regra tivesse sido aplicada da maneira correta, o Paysandu estaria com 50 pontos e praticamente aí, né? 50 pontos atualmente, estaria brigando, inclusive, pelo acesso nas últimas 4 rodadas. Ia ser muito difícil, mas estaria numa situação confortável, já poderia fazer planos que atualmente o Paysandu não pode fazer, né? Lembrando isso, o Paysandu não sabe exatamente o orçamento que ele vai ter para o ano que vem, justamente porque ele não sabe se ele vai jogar a Série C ou a Série B. Eu acho que esses erros de arbitragem, alguns deles aconteceram, ele levanta aí alguns que são mais claros, outros que são menos claros. Eu até vi o outro Beckman, o G. Beckman, o Gleison Beckman, que é um influenciador ligado a uma torcida organizada, ele postou alguns recortes na rede social. Amanhã eu posso até trazer para vocês aqui esse vídeo. Alguns, para mim, não são erros de arbitragem, outros são, né? Mas o fato é que o VAR não chama. É incrível isso. É muito raro o VAR chamar, principalmente na Curuzu e em favor do Paysandu. Não estou dizendo que isso seja deliberado, mas eu estou dizendo que a qualidade empregada nos jogos da Série B e principalmente nos jogos dos clubes do Norte,
ela é uma qualidade que deixa a desejar, né? Uma qualidade da arbitragem. A arbitragem deixa muito a desejar. Então, eu não acho que seja o deliberado, eu não posso comprovar isso e não tenho suspeita que faça levantar essa hipótese. Vai lá para prejudicar A, B ou C. Não é bem isso, né? Mas é aquela questão do desleixo. Põe qualquer um para apitar, né? Jogo do Paysandu, né? Jogo do Amazonas. Então, já Amazonas e Clube do Remo, que já estão garantidos na Série B do ano que vem, precisam ter muito cuidado em relação a isso e ter muita rapidez, muita pressa para matar o jogo, matar o resultado o quanto antes, né? Se for esperar decisão de arbitragem para reverter placar, não vai acontecer. Né? É o que o Paysandu, foi o problema do Paysandu nesse ano. Teve ali uma série de dificuldades para encontrar bons atacantes, embora hoje em dia tenha, né? Em um esquema tático que lhe favoreça, mas vacilou aí em algumas situações, não teve efetividade, mas em outras situações o Paysandu ali foi prejudicado. E depender da arbitragem para reverter o que poderia ter sido feito em campo, não dá certo. Não dá certo porque é desproporcional. É desproporcional, sim. Quem diz que não ou não entende nada de futebol, ou não está acompanhando direito os jogos do Campeonato Brasileiro da Série B, pelo menos. As polêmicas da Série A são as polêmicas da Série A, e as polêmicas da Série B são outras, e são muito claras, na minha opinião. Há um desleixo, um descuido, uma falta de cuidado por parte do VAR, principalmente, mas também dos árbitros de campo que tomam decisões absurdas. A gente não precisa nem mencionar aqui o primeiro Paysandu e Ponte Preta, em que um dos, acho que ele era volante, não me lembro quem era, da Ponte Preta, leva 2 cartões amarelos e o árbitro não expulsa. O cara joga mais de 15 minutos, um jogo que ele não poderia estar em campo e poderia prejudicar tanto a Ponte quanto o Paysandu, e ainda bem, inclusive o repórter que estava na transmissão, o Bruno Amancio, na hora que viu que o cara tinha recebido 2 cartões e não tinha sido expulso, comunica a arbitragem. E aí é feita uma análise no VAR e se comprova que foi dado 2 cartões amarelos para o mesmo rapaz e ele não foi expulso. Isso daí não pode acontecer. É brincadeira. Paysandu e Ponte Preta, não é timinho, não é timeco assim, é time grande, né? É time grande. Então, isso precisa ficar bem claro. O último jogo, inclusive, que o Paysandu ganha na era L dos Anjos foi esse, e foi um jogo determinante em que a arbitragem comete um erro crasso. Não acho que foi de má fé, acho que foi por incompetência. Então, Paysandu, Remo e Amazonas deveriam se unir para cobrar arbitragens mais qualificadas, o que é raro no Brasil, porque a situação da arbitragem de forma generalizada no Brasil é muito ruim. Vamos falar agora de mais um tema que circula aí na imprensa, são as eleições presidenciais do Paysandu, também Diário do Pará, Caio Rodrigues, e aí na próxima terça-feira, de 4 da tarde às 9 da noite, na sede social da Avenida Nazaré, do lado da TV Liberal, ocorre a votação do Paysandu. 1.571 sócios e proprietários estão aptos para votar, o biênio 2025-2026, 25 conselheiros titulares vão ser escolhidos, 25 suplentes do Conselho Deliberativo também, 5 integrantes para o Conselho Fiscal, né? Vai ser uma parceria do TRE com o Paysandu. O TRE forneceu as urnas eletrônicas, as mesmas urnas que são usadas na eleição. A gente tem 2 chapas, Paixão e Mudança, número 25, Felipe Fernandes como presidente, Coronel Bastos e José Prado como vices. Raul Aguilera, a outra chapa, número 70, com Roger Aguilera como presidente e Diego Moura e Márcio Tuma como vices. Essa é a chapa da situação. Atualmente, o Roger Aguilera é o vice-presidente e tenta aí o cargo de presidente. Pelas contas que estão sendo feitas, provavelmente vai ser essa chapa a vencedora, a do Roger, mas quem é sócio e proprietário tem que ir lá votar para confirmar esse resultado ou para fazer a mudança
né, a mudança de chapa, a mudança para a oposição. E aí, você que é sócio pode votar na terça-feira com a sua carteirinha lá, com os seus documentos. A urna vai ser a urna do TRE, a urna da eleição, uma urna confiável, urna brasileira, que a gente tem muito orgulho. Quem diz que essa urna não funciona é, no mínimo, uma pessoa ou mal intencionada ou muito mal informada, né? A urna funciona, aqui o Liberal também traz esse destaque das eleições no Paysandu, tudo que a gente já falou para vocês, e também a respeito do planejamento financeiro. E aí eu vou terminar por aqui, para não ficar muito longo o vídeo, né? Tem a inauguração do CT nesta sexta-feira, né? Dia 1º, vai ser aberto à torcida e também à imprensa a partir de 8 horas da manhã. É o segundo campo do CT, o CT já foi inaugurado, mas vai ser o segundo campo, e também já acontece as obras para o terceiro campo do CT, um terceiro campo que seria utilizado a partir de então para as categorias de base. A ideia é que já no ano que vem também haja toda a mudança do treinamento e da estrutura de treinamento do time principal para essa área do CT, o CT que fica aqui nas Águas Lindas. Então, a ideia é que com esse segundo campo já tenham mais trabalhos lá, e a partir do ano que vem, a partir do terceiro campo, toda a estrutura de futebol do Paysandu, de treinamento, né, que fica na Curuzu hoje em dia, seja transferida para lá, para o CT das Águas Lindas. Isso é muito importante, porque estrutura no futebol é tudo. O Felipe Albuquerque, que é o executivo de futebol, veio do Barra, que é um clube lá de Santa Catarina, é um negócio simplesmente espetacular. Eu até vi vídeo no TikTok ontem, com todo o centro de treinamento do Barra, que é um clube que tem 10 anos e pretende, já a partir do próximo ano, disputar acessos, né? Está na Série D do Campeonato Brasileiro, e toda essa estrutura causa um impacto imediato, praticamente, na produção de bons jogadores e na produção também de resultados de modo geral nas competições nacionais. Esse foi o caso do Amazonas, inclusive. O Amazonas tem um outro tipo de investimento, né? Tem aquela figura do patrono, ou dos patronos, as pessoas que colocam dinheiro. O Cuiabá também tem um centro de treinamento maravilhoso. Está na Série A, está com dificuldade na tabela, porque é absolutamente normal para um clube que tem um pouco mais de idade do que o Amazonas, mas, enfim, também é pouca idade. Se você comparar com a média, clubes centenários disputando a Série A e a Série B. Chega o Amazonas, que tem 5 anos, e chega o Cuiabá na Série A, tendo fundado em 2001, 23 anos. Então, é brincadeira, né? Todo esse poder do investimento, do dinheiro e da estrutura física. Não é só comprar os direitos esportivos dos jogadores. Isso até é uma coisa que, inclusive, o Remo está falando em fazer uma folha de 3 milhões. Não precisa disso, né? Você tem que tomar muito cuidado com o endividamento, inclusive. Precisa ter equilíbrio financeiro, gastar só o que entra, mas também formar jogadores e ter uma boa estrutura para poder potencializar talentos que estejam entrando no clube naquele momento. E também formar profissionais, porque você não vive só de jogador, você tem que ter todo um staff de preparação física, todo um staff de nutrição, enfim, acomodações, enfim, base, série sub-15, sub-17, por aí vai. Futsal, tem que ter o futebol feminino também, que hoje em dia também é uma demanda importante, da qual os clubes paraenses cuidam muito mal, principalmente o Paysandu e Remo, precisam cuidar melhor dos seus clubes, dos seus times femininos. Então, toda essa estrutura precisa ser montada para que isso gere um retorno nos campeonatos. Não necessariamente você comprar direitos esportivos de jogadores muito caros vai te dar um resultado bom na tabela. Inclusive, o próprio Paysandu é um exemplo disso. Tem bons jogadores, tem jogadores muito caros que não surtiram efeito dentro de campo. Isso
é um caminho natural, às vezes, na cabeça do dirigente, trazer contratações de peso, mas há um outro caminho alternativo, que é você investir bem o dinheiro em estrutura, que isso também vai te dar um retorno, e um retorno mais qualificado depois de algum tempo. Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo, mas a gente vai voltar já no final de semana. Nós estamos na quinta-feira, 4 da tarde. A gente vai fazer um vídeo no sábado com o tradicional aqui no canal pré-jogo. Nós vamos fazer um pré-jogo completo a respeito de Paysandu e Ponte Preta, com as últimas informações, a situação da tabela, os detalhes de cada time, as possíveis escalações. Tudo isso vai ser no sábado aqui no canal. Por volta também de 2, 3 horas da tarde, a gente vai estar postando esse vídeo para vocês, para fazer o nosso pré-jogo que está virando tradição. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe se você gostou. É muito importante que você se inscreva para nos dar a possibilidade de fazer conteúdos mais extensos, fazer lives, trazer convidados e melhorar também a nossa estrutura, fazer externas. Então eu preciso que você se inscreva aqui, já que a gente está começando o nosso canal. Muito obrigado e até a próxima.